Boa tarde, pessoal. Como eu falei para vocês, o CDE está vindo aqui fazer um atendimento. O cliente nos chamou aqui porque tem algumas tomadas no apartamento deles que estão em 127 e eles querem ver a possibilidade de passar esse circuito para 220, tá? Porque eles têm alguns equipamentos aqui em 220, inclusive a geladeira a gente vai verificar agora ali. A gente vai dar uma olhadinha aqui no quadro, tá? A gente vai abrir aqui para olhar, para ver a capacidade de carga, né, para ver tudo direitinho aqui se tem a possibilidade. Depois a gente vai mostrar se tem como fazer os caminhos, se não tiver que ter intervenção de obra. Então quer acompanhar esse trabalho aí com a gente, no campo, atuando, fica aí com a CDE aí, vamos embora. Pessoal, analisando aqui uma coisa bem importante, ó, a gente tem aqui o IDR, né, que é uma coisa que às vezes é rara de se achar, o disjuntor geral, não tem os DPS, tá, mas tudo bem, pelo menos tem um circuito de DR, um DR tetapolar, né? Tem os circuitos aqui que chegam neutro e mais o circuito do aterramento. Então a gente tem os dois barramentos aqui, então é um quadro que foi bem montado, cabo 10mm 1kV, né? Show de bola. O que a gente vai ver agora aqui? Duas possibilidades para o cliente, tá? Que a gente vai trazer de solução para eles aí, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aí, fiquem com a gente. Vocês vão entender um pouquinho desse processo de se dá para trocar tomada, se troca tudo, se troca uma só, se é coisa simples, se não é, tá bom? Fica com a gente aí. Gente, uma possibilidade, a cliente precisa que a geladeira seja 220, máquina de lavar seja 220 e algumas coisas na cozinha 220. Tá? Eu perguntei se ela ia usar chapinha, secador de cabelo nos banheiros, ela disse que sim, em 220. E pelo que eu notei no quadro aqui, a gente não tem nada 220, tá? É tudo 127. A única coisa em exceção é usar ar-condicionado, que até nem está identificado no quadro aqui. Vou mostrar a placa para vocês aí de identificação depois aí, vou deixar um card no vídeo para vocês acompanhar. E eu tenho apenas esse disjuntorzinho aqui, né, que é o primeiro, que vem a ser aqui o disjuntor 1 persianas, que são as cortinas que são automatizadas. O resto é tudo 127. Então o que a gente vai ter de solução aqui? Ou transformamos tudo, né, aqui e evita transtornos em obra, ou a gente vai ter que mudar só os circuitos que ela precisa e a gente vai ver a estrutura agora, para a gente ter uma ideia se isso vai ser uma obra que vai ter um custo alto, um custo baixo, se é mais viável, se não é. Vem com a gente aí. Gente, mostrando então o processo que vai ter que ser feito para fazer a troca dos circuitos, no caso acrescentar um circuito a mais para poder fazer a instalação das tomadas em 220, até calculando a potência ali que vai ser usado, que é chapinha, secador de cabelo. A gente vai ter que passar esse circuito, ou mantemos o que já tem o circuito 127, ou utilizamos se ele suporta e apenas passamos mais uma fase para complementar. Aí tem que ver se está individualizado os banheiros. Ó, então esse é o ponto, a tomada está aqui, olha para cima aqui, ó. Tá vendo que a gente já vai ter que abrir aqui para poder chegar na nossa caixa aqui, tá? Agora a gente vai ali no outro banheiro. A mesma coisa aqui no banheiro, ó, a gente vai estar com a outra tomadinha aqui, ou a gente vai duplar ela para ficar uma 127 ou 220, como eu falei para vocês, ou vai ser só a 220, tá? A mesma estrutura, a gente vai ter que abrir aqui para passar os circuitos, tá? Então, provavelmente nos banheiros a gente vai ter que mexer no gesso, vai ter que ter essa intervenção, tá? Agora vamos para o caminho da sala para a gente entender se o quadro, né, como é que chega esse quadro até aqui. Ó, daí... Aqui vem o corredor, ó, mostrando para vocês, vem para cá, ó, vem chegando aqui, ele vai vir, tá vendo aí, ó, provavelmente vai ter que mexer na estrutura do forro, porque não tem como acessar as caixas lá em cima, e aqui está o nosso quadro, ó, olha aqui, ó, aqui está o corredor do nosso quadro, então, aqui está o circuito saindo para cima, então as caixas de ligação devem estar lá, a gente vai ter que abrir o forro para chegar nelas, e aí passando os circuitos nessas caixas até chegar no banheiro, e daqui para chegar até a cozinha que vem para cá. Vem filmando aqui em cima aqui. Ó. Ó. E olha aqui como é que é. É mais rápido por causa do tempo de vídeo. Ó. Até a gente chegar aqui na cozinha. Olha aí. E a lavanderia lá. Tá bom? Para concluir então, pessoal, ó, a tomada na cozinha. Durante a gente tem que aumentar esse circuito, porque só tem uma, né? E aqui, onde está a tomada da geladeira, mostra ali, tem duas, tá? Ó, uma lá embaixo e a outra aqui em cima. Então tá, pessoal, só medir para conferir mesmo aqui, porque ela pediu, porque a geladeira dela é 220, eu vou conferir as tomadas aqui para ver se elas são 220 ou 127. Eu já conferi, mas eu vou mostrar para vocês, tá? Então,
mostrar o multímetro para vocês aqui. Olha ali, ó. 129, ó, tá vendo? E a de baixo, para descarga de consciência. Ó, 128 também, tá? Ó, pessoal, só para mostrar, ó, geladeira, 220 volts. Então, realmente, ela estava trabalhando em 127. Bom, pessoal, então está feito o nosso diagnóstico. A gente já veio aqui na casa do cliente, já observou o que precisa ser feito aqui, analisando o quadro, o que o cliente solicitou, né? Fazer a troca das tomadas, as trocas de tensões ali, analisar as cargas direitinho, o que se tem aqui, a estrutura, e aí passar para o cliente. Vai ter um orçamento que vai ter intervenção e um orçamento sem intervenção. Um sem intervenção, ele mexe drasticamente em tudo, precisa fazer um cálculo novo, e o outro tem umas intervenções onde tu ataca pontos específicos. Aí agora a gente vai para a planilha, vai calcular isso e vai entregar para o cliente os valores ali, as opções, e o cliente decide qual investimento ele quer fazer e o que se encaixa melhor ali na comodidade dele, no conforto deles da utilização. Então a CDE trabalha dessa forma, a gente faz a análise, faz o diagnóstico e entrega mais de uma solução para o cliente, tá? Não apenas uma só. Então fica aí para acompanhar o desfecho desse trabalho com a gente aí.